Lembras-te de quando o silêncio ainda era conforto? Daqueles domingos em que o som da chaleira era a única conversa que precisávamos. Pois, um dia esse mesmo silêncio virou uma parede e foi ali que tudo começou a desabar. Ela estava parada à pia, o telefone na mão, a água correndo sem motivo, como se aquele som pudesse preencher o vazio entre nós. Eu entrei ainda com o casaco vestido, o frio da rua misturado ao frio de casa. Disse que devíamos sair só nós dois sexta-feira. O restaurante pequeno onde sempre pedíamos o mesmo corte, o mesmo vinho, o mesmo riso. Mas ela não levantou os olhos. Disse apenas: tenho planos. Planos. Uma palavra pequena o bastante para caber entre nós e grande o suficiente para nos separar. Durante meses, a gente vinha ensaiando esse adeus em silêncio. Cada depois que ela dizia, era uma pedra nova na parede. Eu achava que era só uma fase, um inverno curto, desses que passam com o tempo e um cobertor. Mas o tempo não curou. O tempo esfriou. Ela vivia com o olhar enterrado no ecrã, os polegares a correr como se ali estivesse o coração que já não batia por mim. E eu, cada vez que tentava falar, sentia-me um intruso na própria casa, um convidado permanente numa vida onde já não havia lugar reservado. Naquela noite, quando desliguei a torneira porque ela parecia não notar que o som da água era o som do nosso desgaste, percebi algo simples e cruel. O amor morre em pequenas distrações. Não precisa de gritos, de traições, de finais dramáticos. Basta o descuido repetido, o toque que não vem, a conversa adiada até virar pó. Peguei as chaves, disse que ia ao trabalho. Ela só perguntou: vais a algum lado? E naquele instante, percebi ela não se importava com o destino, apenas queria garantir que eu voltaria. Mas eu já não sabia se queria voltar. Conduzi pela cidade como quem foge, e, pela primeira vez, imaginei uma vida sem aquele eco constante de depois. No rádio, tocava uma canção antiga, uma que costumávamos cantar juntos, e foi aí que percebi. As memórias também têm cheiro de ferrugem quando deixas de as polir. Quando voltei, a casa estava igual, mas o ar era outro. Ela dormia no sofá, a luz da televisão a piscar nos olhos fechados. E eu fiquei ali, parado, a observar o que sobrou: uma mulher cansada, um homem em silêncio, e entre eles um abismo cheio de nada. Foi nessa noite que entendi: o amor não termina num grito. Termina quando até o silêncio se torna incômodo demais. E no dia seguinte, tentei de novo porque os hábitos morrem mais devagar que o amor. Mas o que viria depois não seria uma reconciliação. Seria o primeiro risco de uma nova fronteira. E se um dia o amor precisasse de duas colunas, o que é meu e o que é teu? E se um dia o amor precisasse de duas colunas, o que é meu e o que é teu? Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que o chão da casa tinha mudado de lugar. A mesa da cozinha, onde já partilhamos planos e sobremesas, virou balcão de contabilidade. Espalhei as contas como quem finalmente olha a ferida à luz do dia. Água, luz, internet, seguro do carro e as pequenas vaidades que fomos chamando de necessidades. Peguei num marcador e tracei duas colunas: partilhado e individual. Não era vingança, era sobrevivência. No alto da página escrevi: respeito também se paga. Ela entrou, ainda com aquela pressa que evita perguntas, e ficou a olhar para a folha. O que é isto? Ordem, respondi. O que usamos os dois, dividimos. O que sou teu, ficas tu. Ela riu, curta, como quem espanta um mosquito. Controlar contas é controlar pessoas. Não. É impedir que a falta de respeito passe no débito direto. O silêncio que se seguiu não foi o mesmo de antes. Tinha arestas. Enquanto ela ia e vinha pela cozinha, eu ia somando perdas invisíveis. Os cafés que eu preparava e que arrefeciam, as mensagens que eu enviava e que nunca recebiam resposta, as desculpas depois
que ocupavam o espaço da intimidade. Descobri ali uma verdade desconfortável: o amor que não recebe, gasta. Primeiro o corpo, depois a esperança. Abri a segunda frente. O tempo. Fixei um calendário na parede da garagem, a minha oficina improvisada, e escrevi a tinta permanente. Horários, deslocações, projetos. Se quiseres partilhar tempo comigo, escreve aqui, antes de eu sair, disse. Ela revirou os olhos. Pareces um funcionário a pedir autorização para existir. Não. Sou um homem a deixar de pedir desculpa por estar vivo. Do lado de dentro, eu tremia. Não por medo dela, mas do que aquilo dizia de mim. Porque quando traças um limite, deixas de ter onde te esconder. O marcador na minha mão pesava como um martelo, e cada risco que eu fazia, cada linha separando nós de eu doía, e ao mesmo tempo libertava. Ao almoço, sentei-me com as pastas de arquivo. Na capa da partilhada, escrevi casa. Na outra, vontades. Coloquei ali a mensalidade do ginásio que eu não conhecia, a subscrição daquela plataforma de séries que só ela via, as flores para alegrar a sala, que nunca chegavam a vaso quando era eu que comprava. Senti raiva? Senti. Mas era uma raiva quieta, adulta, que não pede plateia, só pede mudança. À tarde, levei a planilha para o computador. Abri células, criei fórmulas, não por obsessão, por clareza, porque números não gritam, apenas mostram. E o que mostravam era simples. Eu financiava a ausência dela. Eu pagava, mês após mês, pelo direito de ser ignorado. À noite ela chegou tarde, com um cheiro estranho, de bar cheio e vento frio. Pousou a mala, viu as pastas e atirou. Não te dei permissão para isto. Não preciso, respondi. Isto é o meu lado da fronteira. Então, a partir de agora, cada um por si. A partir de agora, cada um responde pelo que escolhe. Ela ficou a procurar o homem antigo, o que transformava limites em debates para, no fim, desistir de si mesmo. Não encontrou. Eu também o procurei por dentro, confesso. Por hábito. Mas o que encontrei foi um silêncio diferente. Não o que mata, o que foca. No dia seguinte, ajustei o último pormenor. Coloquei um quadro pequeno na entrada com 3 regras simples, aviso prévio para visitas, tarefas partilhadas por semanas. Nada de convites de última hora se o calendário já estiver preenchido. Ela leu, engoliu o comentário e encostou o quadro com um ímã. Infantil. Adulto, corrigi. A casa agradece. E no meio desta planilha, percebi outra coisa. Limite não é castigo, é linguagem. Quem não aprende, chama de frieza. Quem aprende, chama de respeito. Do lado de dentro, a dor começava a mudar de forma. Já não era uma queimadura. Era a cicatriz a fechar lenta, feia, honesta. Nessa tarde, sentei-me na bancada da garagem. A luz amarela iluminava o metal, e eu respirei fundo como quem mede uma peça antes de cortar. A vida é isso, medir 2 vezes, cortar uma. E há cortes que salvam, mas há verdades que, por mais discretas que sejam, pedem testemunhas. Porque uma fronteira traçada em silêncio pode ser apagada com um sorriso na hora errada, com uma mão colocada no braço certo, diante das pessoas certas. É por isso que, quando o convite para o aniversário chegou, eu disse sim, e levei comigo as minhas novas linhas. Há verdades que, para existirem, precisam de plateia. A casa do Paul estava cheia de risos soltos, metal do grelhador a chiar, copos de plástico a bater como sinos baratos. Entrei com a minha taça de salada de batata, como quem leva um escudo discreto. Fiquei ao fundo do jardim, numa sombra onde o mundo fica do tamanho certo. Ela chegou 1 hora depois, nova de vestido e de intenção. Cumprimentou a Jenna com um abraço estudado, e quando riu, vi a gargalhada demasiado alta, o som de quem quer que a escutem antes mesmo de a ouvirem. Eu não fui até ela. Quem corre atrás de fogo de artifício
acaba sempre com as mãos vazias. Fiquei com o Paul, conversa sobre nada, cerveja, futebol, o costume até que o ar mudou, como quando o vento muda de direção no meio do rio. Mike chegou. Alto, dentes perfeitos, a voz de quem fala para preencher a sala. Vi o campo magnético a formar-se, ela a inclinar o corpo, ele a abrir orbitas com frases polidas. E eu a tomar notas quietas, como quem mede um metal novo antes de soldar. O Nate encostou-se ao meu lado. Está a saber isto? Fins de semana, respondi. Fico meio cego. Se quiseres, eu despacho o gajo. Não é problema meu. A verdade é que, pela primeira vez, não era mesmo. A cada ano passado, eu dizia nós. A partir dali, eu estava a aprender a dizer eu sem culpa. Mike aproximou-se com um sorriso de anúncio. Étant né, ouvi falar bem de ti. Então precisas de atualizar as fontes, respondi, dando um aperto de mão curto. Ele riu. A Lorraine diz que é meticuloso. Ela conhece as medidas, disse. Já foste ao restaurante novo do centro? Dizem que as costelas, a gente vai onde escolhe ir. Mas obrigado pelo panfleto. Ele entendeu metade. A outra metade ficou no ar, como poeira a brilhar à luz de varanda. Ela chegou logo depois, com 2 copos. Não me disseste que o Mike vinha. Eu não organizei a lista de convidados. Ele é divertido. Devias falar com ele. Falei. Prefiro gente real a performances. Ah, Ethan, tu tiras o ar da sala. Tenta sorrir. Eu sorrio quando gosto da vista. Ela pousou o copo, mordeu um riso e voltou para a órbita. 10 minutos bastaram para o teatro montar cenário. Ela inclinada, cabelo a cair como cortina, ele a contar histórias grandes demais para a mesa. Ouvi o meu nome no meio da frase, o Ethan fica preso a rotinas, e umas gargalhadas leves alinharam-se como talheres. Fui até a mesa, não para impedir, para dizer claramente onde passava a estrada. Pausei a garrafa vazia. Pessoal, um recado rápido. Como os horários andam apertados, eu e a Lauren estamos a funcionar como colegas de casa por um tempo, calendários separados, projetos separados. Se precisarem de um de nós, não assumam que o outro vem no pacote. O grupo congelou um segundo. A Jenna trocou o olhar com o Paul. O Mike arqueou as sobrancelhas achando graça ao atrevimento. Ela forçou um sorriso. Ele está a brincar. Não estou, disse, olhando diretamente para ela até a frase assentar. Saí da mesa, com a calma de quem acabou um serviço limpo. 2 minutos depois, ela veio até mim, voz baixa e pele tensa. Estás a tentar envergonhar-me? Não. Estou a poupar trabalho aos outros e confusão a nós. Quiseste liberdade. Dei-te clareza. Tu devias estar do meu lado. Eu estou do lado do respeito. Quando voltares a jogar por essa equipa, a gente veste a mesma camisola. Ela engoliu alguma coisa que não virou palavra. Mudou o tom de repente, doce, cuidadoso, quase antigo. Vamos dar uma volta? Só nós? Reconheci o gesto. Carinho de vitrine. Fica para outro dia. Hoje o meu calendário está cheio. Voltei a falar com o Nate. Ouvi o riso continuar atrás de mim e não doeu como antes. Era só barulho. Quando fui embora, passei por ela sentada ao lado do Mike. A mão dela a tocar no braço dele como quem marca território. O mundo continuou. Eu também. Conduzi devagar, a noite aberta, as ruas a cheirar a carvão e música distante. Em casa, guardei a escova de dentes na casa de banho do corredor, tranquei o quarto principal com aquela chavinha fina que vem escondida nos manuais e dormi como quem voltou finalmente a caber na própria cama. No dia seguinte, acordei cedo. Se os limites já tinham plateia, a decisão que vinha a seguir não precisava de ninguém. Alguns fins pedem discursos. Uma pedia assinaturas. Alguns amores não acabam com uma porta a bater, acabam com uma mala feita depressa demais.
Ela anunciou Vermont como quem lê a previsão do tempo, neutra, inevitável, sem espaço para perguntas. Os meus primos convidaram há séculos. Está mais do que na hora. Sozinha? Perguntei, sabendo a resposta antes dela chegar. Sozinha, não compliques. Não era a palavra, era o tom, a pressa de fechar um assunto que ainda nem tinha aberto. O telefone virou de ecrã para baixo na mesa. Uma notificação apareceu antes. M, só isso, curto. Cúmplice. Eu não fiz cena. Não porque não doesse, mas porque aprendi que há uma dignidade na calma que a raiva não sabe imitar. À noite, enquanto ela dobrava roupas num ritmo mecânico, o nosso quarto parecia um armazém de partidas. A mala nova brilhava como se a viagem fosse um prêmio. Passei por ela e senti um cheiro que não era nosso notas de bar noturno misturadas com um perfume que eu nunca comprei. Manda-me a morada, caso aconteça alguma coisa, pedi. Mando, disse. Não mandou. Sábado de manhã, o arrastar das rodas pelo corredor soou a despedida ensaiada. Ligo-te da estrada. Não precisas, respondi, e abri-lhe a porta. Ela hesitou um segundo, talvez à espera de um pedido, de uma pergunta, de um fica. Não veio. Desceu. O carro afastou-se como uma frase que escolhe o ponto final. Quando o silêncio encheu a casa, sentei-me à mesa com uma caneca de café e a certeza limpa de que a dúvida dela não me devia mais nada. Havia meses que eu financiava indecisões. Naquele sábado, decidi financiar o meu futuro. Fui ter com um advogado indicado por um cliente. Escritório pequeno, cheiro a papel e café velho à honestidade das coisas simples. Quer falar sobre culpa, razões, tempo? Perguntou ele, abrindo o bloco. Quero falar sobre processo, respondi. Quero sair limpo e depressa. Ele explicou os passos, os documentos, as assinaturas. Eu fiz perguntas curtas. No fim, ficou tudo pronto. Carpinteiro não discursa sobre a madeira. Mede, corta, monta. Assinei. O som do carimbo pareceu o clique interno que eu precisava ouvir há meses. Voltei para casa e trabalhei na garagem até tarde, a solda a desenhar faíscas como pequenos meteoros a cair. A cabeça ficou clara. Quando o telemóvel vibrou, uma única mensagem, uma fotografia de uma ponte antiga, árvores altas, céu limpo. Respondi com um polegar. Nada mais. Se era pesca, eu já não era isco. Na segunda-feira, a fatura do cartão digital apitou. Estação de serviço fora da rota. Refeição num diner que não estava no caminho dos primos. 2 cafés a menos de 20 minutos um do outro. Provas? Não. Sinais. E sinais, quando repetidos, deixam de ser coincidências para virar mapa. À noite, abri a caixa de ferramentas e separei o que era essencial. Chaves, medidor, máscara de solda. Pensei na nossa história como penso no metal. Se uma peça empena, força bruta só parte. O que salva é o corte certo, no lugar certo, com a lâmina certa. Eu já tinha a lâmina, papéis assinados. Faltava o momento. Quarta-feira, tarde. A mensagem dela: chego hoje à noite. Não perguntei como foi. Não perguntei por quem foi. Fiz ovos mexidos, lavei a frigideira, deixei o balcão limpo. A casa estava como eu, pronta. Quando entrou, arrastando a mala, trazia no rosto aquele cansaço que não é do caminho, é do que o caminho revela. O cabelo apanhado às pressas, a boca seca de quem ensaiou discursos e perdeu as palavras a meio. Então, Vermont? Cansativo, respondeu. Os primos mandam beios. Gentis, disse, e deixei o silêncio fazer o resto. Ela respirou fundo. Precisamos de falar. Estou a ouvir. Os braços cruzados, as mãos a apertarem mangas que não aqueciam nada. Eu não tenho a certeza sobre nós. Não sei se és a pessoa certa. O mundo não tremeu, apenas encaixou. O envelope estava à distância da minha mão. Puxei-o devagar, como quem apresenta um projeto pronto ao cliente.
Não te preocupes, disse. Já tratei dessa parte. Os olhos dela prenderam-se no castanho do papel pardo. O que é isto? A decisão que o teu, talvez, andava a adiar. Os papéis estão prontos. Só falta a tua assinatura. Ela ainda procurou o velho roteiro. Discussão, culpa, promessa. Não havia palco. Havia um balcão limpo, um envelope, 2 pessoas adultas e uma escolha simples. A estrada para Vermont começou como fuga. Terminou como fronteira. A dúvida dela pode ter precisado de quilômetros. A minha decisão precisou de uma caneta. E quando a tampa se fechou sobre a caneta, eu sabia. O que vinha a seguir não era um fim barulhento. Era a libertação silenciosa, que tantos evitam porque têm medo de descobrir quem são quando o barulho termina. Há decisões que não fazem barulho, mas mudam a acústica da casa inteira. Ela ficou a olhar para o envelope como quem encara um animal que pode morder. Não era grande, castanho, simples, com a espessura exata de um fim. Tu, fizeste mesmo isto? Fiz, respondi. Da última vez eu disse que estava cansado de fingir. Isto é o que não fingir parece. A cozinha tinha a luz fria das noites, em que a verdade não arruma a louça, só a empurra para o lado. Ela encostou os dedos ao papel, sem puxar. Procurava a versão antiga de mim, o homem que transformava limites em debates, promessas em adiamentos e dores em piadas. Não encontrou. Eu também procurei dentro do peito pelo velho reflexo, o impulso de pedir mais uma conversa, mais uma tentativa, mais um vamos marcar um jantar. Não havia nada. Apenas um silêncio sólido, como metal que já foi incandescente e agora aguenta peso. Isto é um truque, ela disse. Uma armadilha para me culpar. Não, respondi. Armadilhas são escondidas. Eu coloquei isto no balcão, à vista, para nós dois. Ela abriu o envelope. Leu depressa, como quem tenta atravessar um corredor escuro a correr. A certa altura, a respiração falhou um compasso. Queres mesmo acabar? Quero acabar com o talvez. O resto acabou por conta própria. Ela riu de leve, um som corto que se parte sozinho. Achavas que eu ia correr para o Mike? É isso? Eu não penso no teu próximo capítulo. Estou a escrever o meu. E foi ali, naquela troca limpa, que a dor mudou de textura. Já não era a queimadura da suspeita. Era a clareza fria de uma janela aberta. Ela cerrou os olhos, como quem segura lágrimas que não quer pagar, e escolheu a única força que ainda lhe parecia útil, a altivez. Então está bem. Se é isto que queres, é isto que eu escolho corrigir. Podes ficar no quarto de hóspedes até sexta. Depois, as chaves no balcão. Sem drama, com respeito. Ela passou a língua pelos lábios, um gesto quase infantil, e assentiu. Levou o envelope para a sala, sentou-se na ponta do sofá e começou a assinar. Cada traço doeu num lugar diferente, não por ciúme, mas por luto. O luto de uma história que podia ter sido outra se tivesse sido cuidada a tempo. Naquela noite, não houve gritos, não houve portas a bater. Houve barulhos mínimos, a mala a ser aberta, o fecho a correr, cabides a tocar um no outro. E por cima de tudo, um relógio qualquer a marcar um tempo novo. Eu lavei a frigideira, arrumei as chávenas e deixei a banca seca. A casa parecia maior, ou talvez fosse só a ausência de justificações a ocupar menos espaço. Nos 2 dias seguintes, ela foi e veio, empilhando roupas, colecionando objetos que já não nos pertenciam. Uma vez pousou um presente na mesa. Uma fita métrica boa, lâmina rígida, corpo pesado. Para a tua garagem, disse. Sorri, não por reconciliação, mas por cortesia. Obrigado, gosto de ferramentas que não mentem o tamanho. Na quinta à noite, recebi a última tentativa. Um jantar feito por ela, o prato que eu mais gostava, o cheiro bom a tentar tapar o buraco. Podíamos ao menos comer juntos. Eu e a me respondi. E aprendi.
Ela não chorou, e isso doeu mais do que se tivesse chorado, porque quando as lágrimas não vêm, a verdade já chegou antes. Sexta-feira, meio-dia. O sol batia na bancada como quem carimba a cena. Ela colocou as chaves devagar, alinhadas, lado a lado, olhou-me por um segundo, que valeu por todos os outros segundos que a gente perdeu. Adeias, Ethan. Cuida-te. A porta fechou-se com a educação cruel das coisas definitivas. Nenhum aplauso, nenhum testemunho, só o som familiar do prédio a respirar. Esparai. Não pela culpa, pela paz. E quando ela veio, não veio como um estouro, veio como uma cadeira que finalmente aguenta o meu peso sem ranger. Sentei-me, peguei na fita métrica e deixei-a correr até ao fim. Ouvi o claque seco do metal a travar. Era isso, medir, para cortar. Cortei onde doía para salvar o que restava de mim. À noite, a cidade tinha outro brilho. Comprei pão, passei na garagem, encostei o ouvido ao silêncio e ouvi o diferente. Agora era casa. O telefone vibrou mais tarde, o nome dela no ecrã. Deixei tocar até calar. Algumas conversas não são para repetir. Algumas portas, quando se fecham, ensinam as janelas a ficarem abertas. No fundo, liberdade não é fazer o que se quer, é não precisar mais do que te faz pequeno. E no espaço que sobrou, cabia uma oficina nova, manhãs mais claras e a possibilidade de um riso que não pede testemunha. No dia seguinte, acordei antes do sol. Tomei café de pé, encostado ao balcão que agora era meu, e escrevi no caderno uma palavra que não aparecia ali há meses: recomeço. Porque toda libertação, quando é verdadeira, não termina no adeus. Começa no primeiro sim a ti mesmo. Depois do fim, a casa não ficou vazia. Ficou finalmente em silêncio. No primeiro sábado, acordei antes do sol. O ar tinha cheiro de metal frio e café novo. Abri a porta da garagem e deixei a lâmina da manhã entrar como quem benze um lugar. A bancada estava limpa, as ferramentas alinhadas, a fita métrica que ela me deixou pousada como um ponto final educado. Liguei a luz amarela e percebi. Havia meses que eu trabalhava para não pensar. Agora eu ia trabalhar para existir. Comecei a dizer não às urgências que não eram minhas, e sim aos projetos que me faziam crescer. Entrei mais cedo no serviço, aceitei 2 trabalhos extra, e cada solda que fechava parecia costurar uma pele nova. Abri uma conta com um nome simples: Futuro. Tudo o que doía virou depósito. Os amigos apareceram do jeito certo. O Paul bateu a porta com uma lasanha torta e um qualquer coisa, grita. A Jenna trouxe perguntas que eu não precisava responder. O Nate chegou com uma cerveja e um casaco que não combinava com o clima. Encostou-se ao portão e disse: "Mano, respira. Estás aqui." Estava. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava. Comprei a moto que sempre adiei para outro mês. Não era fuga, era estrada. Saí à tarde pela marginal, o capacete a cortar o vento, o coração a aprender um ritmo sem instruções. Descobri que a paz não tem som, tem peso, o de finalmente caber dentro do próprio corpo. Numa noite qualquer, passei em frente à casa do Paul. Música baixa, conversa de varanda. Olhei por um segundo para o quintal onde eu tinha dito: "Não somos pacote", e senti nada que me partisse. Só um reconhecimento tranquilo. Foi ali que a minha voz mudou de dono. Uv tropsou. Uma máquina pifou. Um cliente tentou empurrar prazo. Um domingo chegou sem ninguém para culpar. Em todos eles escolhi o mesmo caminho. Medir 2 vezes, cortar uma. Respirei, consertei, entreguei. O mundo não me devia delicadeza. Eu devia coerência a mim mesmo. Um mês depois, o telefone tocou com um nome que a mão ainda sabia de cor. Deixei vibrar 2 vezes, atendi por curiosidade alto-falante, mãos ocupadas, coração não. Ela falou em erro, em pressa, em podíamos tentar. Eu ri,
Um riso limpo que não me visitava há meses. Não ligues mais para este número, disse. Aqui acabou. Desliguei. E o silêncio que ficou não era vazio, era espaço. Comprei uma casa pequena nos arrabaldes, um rancho de um piso, telhado gasto, garagem larga como promessa. O corretor perguntou se eu queria uma renovação moderna. Disse que não. Queria luz, tomada e chão que aguentasse peso. Montei a bancada, pintei as paredes de branco barato, instalei um rádio velho que só apanhava 3 estações. Bastava-me. Domingos à tarde, levo a moto até ao rio. Sento-me no muro e deixo o telemóvel no bolso, em silêncio. Conto barcos, não contas. Aprendi que a vida também é isto: deixar passar o que não te pertence, como água que não tens de domar. Sim, o valgem. Não um troféu para publicar, não uma desculpa para esquecer. Uma mulher que chega na hora combinada pergunta: como foi o teu dia? Como quem quer a resposta inteira, e ri sem verificar quem está a ouvir. Não veio salvar-me, encontrei-a depois de me ter salvo. Saímos sem urgência, voltamos sem carência. Às vezes ela senta-se na garagem, cruza as pernas, observa-me a soldar e diz: gosto de como tu ficas quando estás concentrado. Eu respondo: gosto de como eu fico sempre. Um destes dias, cruzei a rua onde morei antes. As janelas acesas, um som de televisão perdido. Não senti saudade, senti respeito pelo que doeu e gratidão pelo que aprendi. A dor ensinou-me uma gramática nova. Limite não é muro, é trilho. E trilho leva à casa. Termino com 3 medidas simples, as que não estavam na planilha, mas salvaram a minha vida. 1. Nomeia o que dói. Enquanto chamas fase ao que é desrespeito, estás a financiar a tua própria ausência. 2. Age antes do grito. O amor não morre num dia, morre nos adiamentos. Troca discursos por decisões. 3. Escolhe a paz que pesa, a que te põe de pé, não a que te adormece. Se procuras fogos, vai ao estádio. Se procuras paz, constrói-a com as tuas mãos. Foi isso que eu fiz. E agora quero ouvir-te. Terias ficado a tentar reacender cinzas ou terias assinado? Conta-me nos comentários, eu leio todos. E se esta história te tocou, partilha com alguém que precise de lembrar que paz também é amor.